Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vou fazer aqui a operação do dia para vocês, né? Hoje a gente só tem metade do dia aí do pregão. E o que que é interessante é que a gente perceber alguns fatores, tá? Que a gente vai analisar, incluindo também um pouco da parte de bolsa, tá? Então, falando relativo ao dólar, hoje basicamente a gente teve aqui uma operação que foi mais clara, né? Dentro da nossa estrutura ali de mudança de frequência e andou bastante. Então, a gente teve aqui uma operação que ela andou aí praticamente 26 pontos em 4 minutos. E depois a gente entrou nessa zona cinzenta aqui, né, que eu vou mostrar para vocês, né? Teve ainda uma operação aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês o que que isso representa na prática. Se eu for pegar essa zona completa aqui, ó, essa região aqui que entrou e depois o preço parou, ele é o que, pessoal? Justamente essa zona de volume aqui, tá? Então, até para a gente analisar a questão de volume é importante. Por que que o preço ele parou nessa região? Porque a gente tem aqui, ó, essa grande zona de volume aqui, que já era volume do contrato, inclusive, né? Então, para quem está atento a essa análise de volume, eu falei sobre isso na preparação semanal também, já viu que essa região aqui é uma grande zona de volume, então o preço ele deu uma parada aqui, tá? O que é natural. Beleza? Onde que estava a boa operação aqui? Foi justamente nessas regiões mais acima, tá? Devido até um fator, né? A bolsa hoje está subindo bastante, bastante forte. O dólar já abriu precificando, como eu falei na preparação da semana, e ele veio caindo. E aí, aqui nessa região, perdendo o 40 aqui, ó, que ele fez uma pequena zona de volume. Se eu colocar, por exemplo, até do dia anterior, tá? Do último pregão, que foi justamente aqui dia 25, a gente tem melhor até essa zona para a gente verificar. Ó, então aqui, ó, eu tenho essa região do 45 e depois eu tenho essa região aqui do 40, tá? Que foi onde ele deu uma brigada, ó. Então eu tenho aqui um pequeno volume aqui, tenho um pequeno volume aqui, tenho aqui. Aqui ele caiu no vazio, que foi perdendo essa região, saindo dessa região do 40 aqui e caiu nesse vazio e veio rápido aqui até essa região do 18. A gente vai ver isso no Times in Trade, né? Então, o que que o preço ele deu para a gente? Antes dele fazer esse movimento, ele já deixou para a gente marcado ali onde estava o suporte, né? Então a gente tinha um suporte aqui, essa região do 36, tá? Então 36 era o nosso suporte, foi onde segurou. E também aqui 36 com 38, que é justamente a questão da variação, que vocês já estão bem atentos quanto a isso, tá? Então sempre fiquem atentos à variação. E aí ele acumulou, tá? E aí o que que a gente precisa? De mudança de frequência, né, pessoal? Então vamos lá, vamos se atentar aqui a essa região de preço. Eu vou voltar aqui para vocês. Então a gente está brigando aqui, né? A gente brigou bastante aqui nessa região, tá? Do 40 aqui. Então ele veio o preço, a gente está aqui, é, aqui próximo ao 38. Então vamos ficar atentos aqui. Essa região de briga, ó, muita briga aqui, 43 tentando. Então bateu aqui no 43,5, já bateram a 42, então, ó, veio absorvendo, ó, isso aqui que é a absorção que eu falo para vocês. Então, ó, toma 200 a 43,5, já batem a 42, ou seja, o preço não andou para cima, ele absorveu essa região aqui, beleza? E aí bateram aqui a 42, depois mais briga. Aí o que que é interessante a gente perceber aqui, pessoal? Que aí é onde quando liga nosso alerta, né? Primeiro, bater aqui no 40 e aí, ó, absorver essa venda, tá? E aí o que que acontece? O preço ele vem até o 43,5. Quando chega no 43,5, acontece agora o contrário, ó. Há uma absorção dessa compra, ou seja, o cara toma 43,5 e já batem a 42,5. Ou seja, o cara comprou a 43,5 e imediatamente já bateram a 43,5. E aí o que que acontece? O preço ele vem para essa região, continua a briga, ó, e depois mais uma vez acontece uma absorção de compra. Ó, tomaram 42,5, bateram a 41,5. E aí nesse tipo de cenário a gente já fica atento, o mercado parou, aí voltou lá para o 45, a gente está aqui nessa briga, tá? Nessa zona de briga aqui, sem volume, mercado baixa frequência, isso que é baixa frequência, não tem agressão. E aí o mercado ele foi lá no 45 e voltou de novo para a região aqui do 41, tá? Sem volume, ó, sem mudança de frequência. O que que a gente precisa aqui agora, nessa briga? A gente precisa de uma mudança de frequência para a gente poder atuar. Então, o que acontece? A UBS tomou aqui a 44,5, ó, já absorveram de novo. Então, vamos ficar atentos aqui à briga.
Ó, 47, absorver de novo. Olha só, pessoal. A gente está aqui nessa ponta aqui, ó. Quase região do 47 aqui. Absorver de novo. E ó, 48, ó, 48, aí 47. Olha só quanta gente tomando. Pô, saiu o negócio aqui a 49, foi nesse topo. E depois o preço ele voltou. Então, 47. E aí, pessoal, olha só. Dessa absorção do 47, olha como ele volta rápido aqui para a região do 40 de novo. Então, a gente de novo veio aqui para a região do 40. E aí a gente já está super atento, esperando agora uma mudança de frequência, que ela acontece aonde? Aqui no 36,5, pelo C6. Então, olha só, o suporte ficou aonde? Aqui nessa região do 36. E olha onde é que muda a frequência. Então, é isso que vocês têm que observar. O mercado ele vai mostrando para vocês onde está o suporte ali e a resistência, né? E aí a gente tem que ficar atento, tá? A isso. Então, olha só, o mercado ele está batendo aqui. A gente tem uma saindo da região do 40. O mercado tinha feito a mínima anteriormente. A mínima do mercado era aqui nessa região do 37, que era bem aqui. E aí quando chega para romper essa mínima, ou seja, para romper essa região, a gente tem o quê? Uma mudança de frequência, tá? Bem no 36,5. Entendeu? Então, ou seja, eu estou dentro de uma zona de rompimento. Então, depois de toda a absorção que eu tive aqui nessa região, toda a absorção de compra, o preço ele vem para a base aqui, para a mínima, e muda a frequência, né? Rompendo essa região do 0,5% e rompendo também essa mínima. E aí, esse seria, né, o sinal, porque quando ele rompe, né, que muda a frequência, ele vai rápido, tá? Então, depois a gente já está saindo negócio a 36,5. Então, pouco, uma questão de segundos, né? Em 2, 3 segundos, a gente já está saindo negócio praticamente aí, quase 3 pontos abaixo. E aí, depois que acontece isso, né, o mercado ele anda muito rápido. Então, depois, ó, só para situar, a gente teve a primeira agressão lá no 36, ó, o mercado já está aqui no 30, tá? 28, ó, 29. Aí tentam comprar, olha como absorvem a compra, ó. Tentam comprar 30 e abatem a 29, absorveram toda a compra e já muda a frequência de novo para venda no 27. E aí continuidade do movimento, a gente já está chegando aqui no 23, 22, aqui ó, 21, tá? O mercado caindo aí bem forte, 22 ó, mais frequência aqui de venda, 20 e 18, tá? Que é justamente aqui nessa região onde a gente está aqui no 18. Então, esse movimento ele startou aqui com mudança de frequência e você poderia ter pegado aí, ter levado até o 18 tranquilamente, que era a nossa próxima região de volume, e pegado aí basicamente 18, né, ou até mesmo 20 pontos aqui em 3 minutos. Então, ele veio aqui até o 17,5 ó, com frequência, 16, então deu para pegar aí os 20 pontos. Então, vamos imaginar aqui, né, que você conseguiu levar até o 16, você pegou 20 pontos em 3 minutos, tá? E aí, é onde o mercado ele depois vai segurar. Então esse é o ponto, né, que você observa tudo isso aqui, deixa o mercado se acalmar um pouco, deixa o mercado marcar onde tem o suporte, onde tem a resistência, e aí você observa o times and trades para fazer essas leituras, né, que para muitos pode ser que ainda, né, seja um pouco difícil, né, para quem é do start e tal, mas você vai observando o times and trades, fazendo os exercícios, vocês vão conseguir. E para quem é Pro, né, isso aqui naturalmente você já tem isso aí no Pro, essa leitura mais avançada, vocês vão conseguir, né, masterizar isso com o tempo. Uma outra percepção interessante que a gente pode passar para vocês é que para quem é Pro, por exemplo, lá dentro do pessoal do semipresencial, do Master do Pro, eu falo sobre os índices da Bolsa, né? Então vocês têm uma aula lá só sobre isso. E o que é interessante a gente perceber hoje? Lá, quando eu falo dos índices setoriais, né, para quem está no Start aí em breve, que vier para o Pro vai ter acesso a tudo isso. Lá, quando eu falo sobre índices setoriais da Bolsa, já dá para a gente ter uma percepção interessante sobre o dia de hoje. Por que que a bolsa está subindo tanto, né? Então, a gente tem a bolsa hoje subindo quase 3%, chegou a bater aí 3% de alta futuro. E aí o que que acontece? Como a gente está em cenário de guerra, o que está disparando aí nos últimos dias que eu acredito que vocês já tenham visto? As commodities, né? E o Brasil ele é o quê? O Brasil é um país de commodities. Então, o petróleo disparou, né? Minério, todas as commodities estão pressionadas aí, né? Por conta dessa diminuição
da oferta aí, né, por conta da Rússia ser um grande exportador de commodity, e aí o preço, obviamente, com a diminuição da oferta, né, e com a demanda, o preço sobe. E aí qual é o índice hoje que está explodindo, pessoal? O índice de materiais básicos, que é onde está as empresas de commodity. Então, quando eu pego aqui o índice de materiais básicos, ó, ele sozinho basicamente está levando a bolsa inteira. Então ele está subindo aí 7%, tá, pessoal? Olha só que interessante. E aí a gente tem empresas como Vale, né, Gerdau, por exemplo, né, e Petrobras e outras subindo aí bastante, né, puxando bem forte aí o nosso índice. Então essa percepção é interessante também para a gente entender, né, por que que a bolsa está subindo hoje, né? Será que teoricamente não era para cair devido a toda a crise, né? O dólar não era para explodir e a bolsa para cair, e a gente está vendo que não é bem assim, né? E quem é deep trader tem toda essa percepção, né? Quem é do Pro aí para cima tem toda essa percepção, inclusive de índices aqui, para que vocês possam também entender o que está acontecendo, tá? Então, se a gente pega por exemplo, índices de empresas financeiras, outros índices, tem alguns que estão caindo. O índice imobiliário está caindo, porém, o índice de materiais básicos, que é onde tem as empresas que têm o maior peso aí na bolsa, está subindo muito forte devido a essa pressão nas commodities. Beleza, pessoal? Então, essa é uma análise aí que era interessante a gente fazer para esse dia de hoje, porque realmente é um dia especial, a gente ficou aí com o mercado fechado. E aí a gente tem, né, duas leituras, né? A gente tem a leitura aqui da frequência saindo de uma região de preço, perdendo aí um suporte, de porque a venda, né? Porque a gente estava aí com bolsa para cima, dólar para baixo, o dólar tendia ali a corrigir por conta dessa questão da bolsa, né? Que a gente já sabe disso também. Não precisa necessariamente você entender isso, basta que você abstraia tudo aqui no fluxo, que você consegue fazer a leitura. E aí o mercado ele veio depois, ele veio aqui para essa região do 16, que era onde tinha volume. Então ele percorreu daqui do 45, né, perdeu o 40, caiu nesse vazio e foi buscar aqui a região do 18. Então a gente fez essa leitura de preço, a leitura de volume, depois a gente fez a leitura de frequência e ainda viu uma percepção do porquê que a bolsa aqui no Brasil está subindo, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço.